biumbiangi yelela Vanduir Cristina, eu conheci o Oliveira em 1981, na casa das primas do meu pai, Antônia Marisa Carolino e a Marli Carolino. Ele estava lá visitando elas e eu cheguei, fui apresentada a ele. E depois, posteriormente, também encontrei ele novamente no casamento da Marli. A Marli estudou com o Oliveira na URGS e a Marli e a Marisa fizeram parte do Grupo Palmares. E posteriormente, então, nós fomos desenvolvendo uma amizade, até o momento em que eu entrei na Associação Negra de Cultura. Eu conheci o Oliveira em 1975. Eu tinha 19 anos na época e foi aí que a gente ele começou a pensar no Grupo Razão Negra, um grupo para jovens, né? E tudo começa na casa eu anoto os nomes porque eu esqueço, da Isamara, né? A Isamara tinha um trabalho de conclusão na Unicinos e ela fez sobre uma fotonovela, né, de negros, que foi publicada depois numa revista católica cristã, uma coisa assim, da Unicinos. E ali começou a se pensar nesse grupo, né? E aí Oliveira aparece na minha vida nesse momento no grupo Razão Negra em 1975. E contigo. Bom, eu conheci Oliveira na década de 90, quando eu sou esportista, tenho o hábito, né, todo fim de semana praticar futebol, e com as lesões que eu tive, eu fiquei impossibilitado disso. E aí perguntei para a Cristina, né, como eu poderia atuar, né, colaborar com o movimento negro, e ela me citou alguns nomes. E eu resolvi, né, vou pegar o atalho, vou pegar o papo aqui e não vou começar lá desde o início, né? Então eu procurei o Oliveira, né? E prontifiquei auxiliar em tudo que ele precisasse, né? Tipo, me dá teu imposto de renda, me dá conta para pagar tudo e vai produzir lá, e dessa maneira nós nos aproximamos, né? E a gente ficou bem amigos e quase que toda semana a gente se encontrava para conversar, para almoçar. Então houve uma proximidade muito grande. Claro que dali, né, eu ia aprendendo tudo com o mestre, né? Mas foi assim. Eu considero o Oliveira um amigo, um mestre, um escritor exigente com seu trabalho, né? Um trabalhador das palavras, um incentivador das pessoas negras, do movimento das pessoas negras, um militante social negro, um pensador, um executor de projetos, né? Enquanto amigo, nós os visitávamos, eu ia à casa dele, ele ia na minha casa, e eu gostava muito desses momentos com Oliveira, porque nós conversávamos, a gente tinha longas conversas, né? E nessas conversas a gente conversava sobre política, sobre o movimento negro, sobre literatura, sobre arte. E com Oliveira eu aprendi muito. Foi a primeira pessoa que falou para mim sobre as línguas africanas. Ele era um estudioso de Kimbundu, né? E com ele, então, fiquei sabendo que marimbondo, sanga, por exemplo, tinha uma origem uma língua africana. E nos momentos que a gente se visitava, sempre tinha um momento do café. Quando eu ia na casa dele, ele fazia questão de preparar um café. Ia na padaria da esquina, comprava um pãozinho novo, um queijo, presunto e a manteiga, porque o Oliveira não tinha geladeira até uma determinada época, né? E aí então ele comprava tudo fresquinho e preparava aquele café. E eu sempre procurava levar então uma cuca ou um bolo, ou então a gente se encontrava lá na padaria Pão de Açúcar,
que a gente chamava do escritório do Oliveira, No né? mercado. Muitas vezes eu passava Muito ali pelo lá. mercado público, encontrava ele lá, a gente tomava um café e ali a gente batia uma conversa. Eu estava lembrando também, quando a Janice fala da integridade, assim, uma pessoa tremendamente íntegra, e a dificuldade da pessoa agir de acordo com o que ela pensa. Não é uma coisa tão fácil, se a gente for pensar, né? Tu ter um pensamento, uma fala e uma ação, né? É tudo com a mesma integridade, né? Porque falar é uma coisa, né? E agir de acordo com o que tu pensa é muito diferente. Tu tem que ser uma pessoa também muito corajosa para se colocar. E ele foi uma das poucas pessoas que eu vi e vejo que tem essa coerência, né, de pensamento e ação, né? Por isso a gente estava falando, quando a gente fala do Oliveira e a religião, por exemplo, Oliveira não era um homem religioso, né? Ele não assumia nenhuma religião, mas ele tinha um grande carinho pelas religiões de matriz africana. Tanto que ele escreve um livro onde Pedro Homero ilustra, e ele faz poemas para os orixás, e ele tinha um grande respeito, assim, inclusive pela minha mãe de santo, né? Mãe Norinha de Oxalá. E tem aquele caso dele com a Nayara, que ele não entra na igreja, né? Levando a filha, a única filha dele, de casamento. Ele não vai porque ele tem uma coerência, ele não aceitava a coisa cristã no sentido de que, né, os padres também foram muito importantes na escravização, né, do povo negro. Os padres, a Igreja Católica mais especificamente, que disse: vão até a África e façam o que tiverem que fazer, né? E ele tinha isso muito claro com ele, que se a igreja não fosse tão, né, radical quanto a isso, talvez não houvesse a escravização do povo negro, né? Sim. E ele não aceitava isso. E ele foi muito coerente. Se eu não aceito, eu não vou na igreja levar minha filha, né, para casar. Isso é uma coisa muito difícil, né? Tua única filha. Então tu tem que estar muito coerente com o que tu pensa e com o que tu fala. E ele era uma pessoa assim. Isso eu acho fantástico. Corajosa, né? Sim. Também o que eu me admirava nele era a maneira como ele expressava manifestações, às vezes duras, né? Com uma tranquilidade, com uma firmeza, sem ser agressivo. Exato. Eu nunca vi ele exaltar a voz, né? Jamais alterou a voz. É. Nunca vi ele alterar a voz. Bater na mesa, ficar, né, aquela coisa mais que a gente vê em algumas lideranças, né? A presença dele é uma presença que já se impunha, né? Exato. Sim, magro, retilíneo, alto. Aonde ele chegava, parece que o pessoal, opa, né, chegou o Oliveira. Então, todos tinham um grande respeito por ele, inclusive os que não concordavam muito com as ideias dele. Isso é uma coisa importante. Poucas pessoas conseguem isso, né? E todo esse respeito que ele tinha. Impressionante o respeito que tinham por ele. Né? No café do mercado, Pão de açúcar. o Pão de Açúcar, a gente se encontrava nos finais de tarde também, né? Novamente, e com ele eu aprendi muita coisa sobre negritude. Se deve a esses momentos. O Oliveira era um escritor bastante exigente com o seu trabalho, né? Então a gente também acompanhou isso, dele revendo o que ele já havia publicado, né? E antes de publicar, ele também levava um tempo até decidir publicar. Ele retomava cada poesia, reescrevia, até ter certeza que poderia ser publicado, ser lançado aquele material. E às vezes eu até discutia com ele: Oliveira, não faça isso nos teus livros de escrever à mão depois que está publicado, né? Mas ele era exigente nesse ponto. Se tinha qualquer coisa, ele ia lá, escrevia à mão, mesmo depois de publicado, e lançava assim no dia, né? Com aquilo rabiscado lá do lado, né?
É impressionante também, eu convidei ele para nos auxiliar lá no Floresta Aurora, né? Ele também participar lá na administração do Floresta e foi ele, o Borel, pessoas que foram para lá. E lá pelo ano 2001, eu achei que o Floresta deveria ter um meio de comunicação com o quadro social, com a comunidade negra da cidade, né? E isso poderia ser através de um boletim informativo. E eu dei para a cidade, falei com várias pessoas, né, para colaborar, ajudar a escrever aquele jornal, e as pessoas não tinham tempo. E justamente ele teve, mas ele sempre dizia, né, faço, depois eu olho. E foi muito divertido no momento que eu fiz o primeiro jornal e dei para ele, e ele foi corrigir. E aquilo voltou tudo riscado. Eu tomei um susto. Eu dei o jornal pronto para ele. E era só. Corrigiu tudo. Mas impressionante que ele corrigia. E ele transformava aquilo em perfeição. Coisa que tinha saído, né? Passa essa palavra para cá, isso aqui. Ele não acrescentava nada. Ele ajeitava ali. Impressionante. E isso, claro, no primeiro, né, no outro corrigiu, mas foi também nesse aspecto, né, corrigindo. Claro que eu aprendi bastante com ele. Falando dessa questão de aprendizado, Vanduir, eu lembro da vez que o Oliveira queria que tu montasse o Negro Aldeia, editasse o Negro Aldeia, né? Sim. E aí tu disseste para ele, não, eu passo para Mariana, para o Daniel, meus filhos para fazer. Bandone, digitasse? Digitasse. E aí ele disse, não, eu quero que tu faça. Ele queria editar um livro de poesias em homenagem aos familiares, né, citando os nomes de familiares. E aí foi até lá no mercado, na padaria esta, né? A gente se encontrar Pão de Açúcar, que eu disse, daqui meus filhos me pedem uma grana no final de semana, eu digo, então pega a grana, mas vai digitando isso aqui, né, esse material. E ele não, tem que ser eu a digitar o material, e até se percebe na contracapa que ele colocou meu nome até maior ali. Mas ele exigiu que eu digitasse o material do Bandone do Caveira, né, do livro que ele fez em homenagem à família dele. Ele não era muito ligado a essas coisas tecnológicas, né? Era meio resistente. E quem foi que fez o primeiro e-mail para ele? Foi quem? A Vera Lopes. A Vera Lopes fez o e-mail dele, e tu também começou a ajudar na coisa de digitar e tudo, né? Eu não sei se ele nem tinha computador em casa, muitas vezes ele usava lan house, mas aí começou a dar uma modernizada, assim, porque era a mão-ona da datilografia, né? Mas esse meu primeiro contato lá em 1975 foi realmente um grupo de jovens, assim, o pessoal do Grupo Palmares era um grupo de pessoas mais velhas, assim, com relação a nós, né? Estávamos chegando, pessoal de 15, 16, até 19 anos, eu era uma das mais velhas do grupo, e então começamos também, mas era um grupo mais ligado à cultura, né? Se falava um pouco da história do negro que ele trazia pra gente, mas também, mas principalmente da cultura, assim, muito ligada à parte do teatro, né? Ele era muito amigo do Oswaldo Carvalho? Oswaldo de Camargo. Oswaldo de Camargo. E até se faz uma peça dele, acho que eu anotei o nome aqui, que era Esperando o Embaixador, do Oswaldo de Camargo, né? Com esse grupo aqui, e foi apresentado lá no Prontidão, essa peça.
E a partir disso e daquela fotonovela da Isamara, esse grupo foi crescendo, né? Com o Vavá, com a Isamara, com a Márcia Terra, com as Barbosa, que a gente chamava, que era um grupo de irmãs, a Letícia, a Leiriane, né? O Tomé, irmão do Jaime. Então, muito ligado à cultura. E a gente vai para a Floresta Aurora e lá a gente se encontra semanalmente, né, aos sábados à tarde, para falarmos sobre história do negro, negritude e também cultura, principalmente no teatro. Então esse envolvimento foi muito grande assim nessa época. Depois a gente volta a se encontrar já eu casada, né? Foi um momento assim, já um período que ele vai para a Floresta Aurora. E depois também mais próximo, né, quando ele adoece, que ele começa a frequentar a nossa casa com maior, né, assiduidade, de a gente estar junto, de trazer um grupo de pessoas para dizer poesia, e fazermos janta e coisas assim, que ele participava bastante. Então a gente teve assim 2 períodos bem importantes assim juntos, né, e é através dele que eu conheci também a poesia, né? Porque poesia para mim não existia até antes da Oliveira. Eu posso dizer o mesmo, Cristina. Eu passei a gostar de poesia a partir da poesia do Oliveira Silveira. E através dele também eu conheci outros autores, né? Brasileiros e estrangeiros, como o Aimé Césaire, Leopoldo Senghor, e do Brasil, Lepê Correia, Elê Semog, o Cuti, Oswaldo de Camargo, né? E o Oliveira, ele era um divulgador do trabalho dos poetas, né? Incentivador também desse trabalho, né? Mas o Oliveira também era um incentivador da aproximação das pessoas, né? Por exemplo, vocês, eu conheci através do Oliveira, né? Conheci várias pessoas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, através do Oliveira, porque ele incentivava isso também, ele incentivava a formação de grupos, como ele formou o Grupo Semba, depois, antes disso, participou do Palmares, posteriormente a Associação Negra de Cultura, convidando as pessoas para participar, né? E eu também, com esse incentivo, essa aproximação de pessoas, tem uma história interessante que foi conhecer o escritor Cuti, né? Então eu mexia com o Oliveira, tu nem sabe, indiretamente tu me aproximaste do Cuti, né? E o Cuti se aproximou de mim. E como é que foi isso? Vale a pena esse relato porque foi uma coisa inesperada. A Associação Negra de Cultura queria fazer o lançamento dos Cadernos Negros aqui em Porto Alegre e de um livro do Cuti, Dois Nós na Noite. Mas ela não tinha recursos para trazer o Cuti e para hospedar o Cuti, né? Então Oliveira começou a tentar conseguir esses recursos. E ele foi conversar comigo para hospedar o Cuti. E eu, a primeiro momento, resisti, né? Mas ele, do jeito dele, muito persuasivo, ele usou uma justificativa que minou a minha resistência. Ele me disse, olha, o Cuti, ele tem algo em comum contigo, ele trabalha numa biblioteca. E eu também trabalhava numa biblioteca, né? E eu vou trazer para ti um livro, para te conhecer, um livro desse escritor. E me trouxe o Batuque de Tocaia, eu li, gostei da poesia e decidi hospedar, né, essa pessoa que o Oliveira gostaria que eu hospedasse. Hospedei e a partir daí passei a conhecer o escritor Cuti. E quando ele saiu da minha casa, eu percebi que eu estava apaixonada por ele. E um ano depois, também vim a saber, trocamos cartas, né, durante esse tempo, vim a saber que o Cuti também estava apaixonado por mim. E aí, seguidamente, eu conversava com o Oliveira sobre isso. Olha, Oliveira, tu foste o nosso padrinho. Cupido. Nosso Cupido. E depois também fiquei sabendo que no Grupo Semba houve formação de casais, né? Então, hoje a gente conhece aí a Natália, que faz parte da Associação Negra de Cultura, oriunda do Semba, que casou com um integrante também do Grupo Semba.
Então o Oliveira também tinha, né, essa riqueza, né? Essa face Essa- dele essa faceta, essa né? faceta de cupido. É, E apesar assim de quem não conhecer, não conhecia assim tão bem, ele parecia um cara mais sisudo assim, mais, né, que não tinha uma certa dificuldade assim de se relacionar quem não o conhecia bem. Mas quando tu passava a ter uma proximidade, tu via como era uma pessoa assim carinhosa e muito divertida também, porque ele sempre sim. tinha alguns casos para contar. E um deles que eu lembro, ele me contou que foi a Salvador para sair no Ilê. Ele queria sair no Ilê, era um grande sonho dele. Ele conhecia vovô e tudo, mas quando ele foi lá para fazer a inscrição, comprar um abadá, os caras disseram: não, mas tu não é preto, tu não é negro. E ele ficou enlouquecido, né? Como assim? Porque vocês sabem que vai chegando do Rio de Janeiro para cima, as coisas vão ficando, vamos dizer assim, mais coloridas no sentido de quanto mais sarará, mais claro, tu não é negro mais, né? Muitas vezes em Salvador as pessoas dizem: não, mas tu não é preta, né? Tem esse tipo de coisa, deve ter acontecido com vocês também. Pouca tinta. Os pouca tinta, como eles se chamavam. E a minha mãe de santo dizia os, como é que é, Dominó. os dominó, os preto e branco, aquele, né, aquele joguinho de dominó. E tu é pouca tinta, tu é dominar, sarará. Então, e ele diz que chega lá e recebe essa notícia e que fica muito bravo, muito chocado, como e ele teve que ir falar com o vovô para poder sair no Ileaí, porque lá achavam que ele não era negro o suficiente para estar dentro do bloco, né? E ele conta isso de uma forma muito divertida, assim. Então Sim. tinha umas passagens muito interessantes, assim, né? Que eu lembro dele. Tu também tem umas histórias assim, da Oliveira, né? Várias histórias, né? Mas foi importante também, principalmente quanto ao jornal, né? O jornal foi fundamental que ele auxiliou, né? Mas também importantíssimo que eu vejo é quando comecei a ver artigos, né, na Liga da Canela Preta, a gente discutiu e ele começou a pesquisar sobre isso. Então, que seria a Liga da Canela Preta, né, a Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, que foi fundada em 13 de maio de 1920 aqui em Porto Alegre, e ele começou a colocar artigos sobre isso e tomou uma proporção do país inteiro, né, identificar esse apartheid que existiu em Porto Alegre, né, que é a segregação, né, entre o negro não pode participar das ligas de branco, segregação racial no futebol, né, então e daí começou a ter uma projeção, essa história que estava oculta, né, meio que embaixo do tapete, e a partir daí, também oportunamente, em 2006, o Bira convidou o Diogo da Banda da Saudade para fazer um jogo em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E este jogo saiu em novembro de 2006 e os times de futebol amadores de Porto Alegre quiseram todos participar dessa atividade. Então, em 2007, nós tínhamos 8 equipes querendo jogar os jogos da Semana da Consciência Negra, do Dia da Consciência Negra. Tomou uma proporção muito significativa. E neste momento também o Oliveira produziu o material, o banner contando a história da Liga da Canela Preta, que a intenção dele era dar aulas na rede escolar a respeito deste episódio, né, de racismo no futebol. E juntando ele com
pessoal do meio esportivo ali foi fantástico. Foi um período curto, um período de 3 anos, mas de muito carinho, muita troca, muito apoio dele com o pessoal do futebol, né, pessoal, professores, advogados, que praticavam um futebolzinho amador no final de semana, e que a partir dali também há todos os anos de jogos, de competição, se produzia um material para servir para as escolas do município, do estado, material didático, né, sobre o racismo. E hoje, até hoje, esse material, esse projeto que é da associação, agora a Associação Negra de Cultura, assim como o Sopapo Poético, ficou, né, neste ano a gente teve exposição no Museu Júlio de Castilho, palestras no Museu Hipólito, e muitas escolas, né, participaram, vieram nos falar também das exposições e professores que... Então é bem importante, né, esse tema do racismo no futebol que acontecia lá na década de 20 e que hoje também, né, é uma constante, assim, tá sempre tendo notícias, né, inclusive tem o Observatório de Racismo no Futebol, do Marcelo Carvalho, que traz esses incidentes. Então, eu acho que veio bem a calhar esse projeto, né, da associação que Oliveira apoiou e criou essa sessão de banners, que hoje tem outros também, mas que ele deu o pontapé inicial, né, com o Ivandoir. E com o jeitão dele, assim, né, a gente pediu a ele que desse um nome para o grupo, né, de times. Hoje temos mais de 20 equipes de futebol, né, só de jogadores dá mais de 400 jogadores, né, e nós pedimos para ele para dar o nome para o grupo, né, e ele voltava, ele aparecia e não trazia o nome, para ele dar o nome ele levou mais de 20 dias para dar o nome de Grupo Canela Preta. Esse foi o nome dado para o conjunto de equipes de futebol amador, né? Agora se criou o Canelinha, o Canela Feminino. Então foram 3 anos que ele conviveu com aquele pessoal, mas os frutos até hoje. O projeto se expandiu, né? O Oliveira era uma pessoa que valorizava a cultura negra, não só no falar, né? Mas ele atuava para isso também, né? E muitas vezes ele atuava com seus próprios recursos, né? Sempre, né? Quase sempre, né? Ele não se impunha esse limite. Não, eu não tenho recurso, eu não vou fazer, não. Aquele projeto era importante e ele achava um meio de fazer, né? Achava parceiros, se não conseguia parceiros, ele ia sozinho, fazia. E eu lembro, assim, de várias coisas que ele fez, né? Acho que a gente poderia elencar a caminhada pelos pontos significativos para a história do negro em Porto Alegre, né? Que ele iniciou, inclusive trazendo alguns amigos escritores de fora para participar dessa caminhada, né? Que depois, inclusive, utilizaram muito dela no Museu de Percurso de Porto Alegre. Exatamente. Né? Essa caminhada do Oliveira. Se tornou uma ação pública, né? Na prefeitura. O projeto dos clubes negros, do resgate dos clubes negros também. Né? Exatamente. A valorização dos clubes negros, a valorização do Maçambique de Osório. O Oliveira era apaixonado, através dele eu conheci o Maçambique e várias outras pessoas também conheceram, né? E Eliane, essa parte dos clubes, Oliveira foi conselheiro da CEPIR, né? E nesse momento dele na CEPIR, ele traz muito essa coisa dos clubes negros. Então ele movimenta coisa que estava parado e a gente começa a conhecer clubes negros de todo o Brasil e saber que o Rio Grande do Sul, apesar de ter uma das menores populações negras do país, tem um maior número de clubes negros em atividade,
maior número de casos de religiões de matriz africana do Brasil, mais que na Bahia. Enfim, né? É um trabalho assim, muito importante dele, que desenvolveu, que deu uma certa revitalização aos clubes, né, negros. Sim. Foi muito importante. Também ele tinha uma preocupação assim de identificar pessoas que eram importantes, né, para entrevistá-las, para registrar a história dessas pessoas, né? Mas nem sempre ele conseguia a tempo fazer isso. Eu lembro que tem o caso do seu Botinha, se eu não me engano, se eu não estou enganada, de Maquiné, que ele sempre me falava, eu quero entrevistar o seu Botinha, eu quero entrevistar o seu Botinha. E quando ele decidiu entrevistar o seu Botinha tinha falecido. Aí eu lembro que ele lamentava isso, né, de ter deixado passar esse tempo. Mas ele era uma pessoa que tinha muito tempo dele, né? Não Exato, adiantava exato. querer acelerar, ele tinha o seu tempo para as coisas. E era uma pessoa muito ritualística, assim, né? Como tu vê, do café na casa, de preparar assim assado. Então não adiantava atropelar. Dos bilhetes que ele mandava, que ele escrevia em casa, né? Na cozinha. Então agora quando a gente começou a fazer esse inventário, vamos dizer, né? Das coisas do Oliveira, a gente encontrou muito isso, né? Sim. Os bilhetes na cozinha, até os palitos de fósforo tinha uma razão de ser, tudo para ele tinha uma razão de ser no universo, né? Então, e tinha aquele tempo dele que a gente tinha que respeitar, né? Eu acho que a Cristina trouxe uma coisa importante, o Oliveira tinha uma visão de cuidado com o planeta. Já era ecológico, né? Ele já era Quando ecológico, tinha uma preocupação cósmica, né? Ele já tinha essa preocupação com o meio ambiente. Reaproveitava os palitos de fósforos, né? Interessante. Reaproveitava os papéis. O cuidado, né, com lixo e coisa. Ele tinha, mesmo talvez não tendo aquela coisa, né, assim, por quê? Não sei, mas era uma coisa bem dele mesmo, assim, desse cuidado com as pessoas e com a natureza, com tudo que ele se relacionava, assim, que era algo bem bonito, né? E a resistência a novas tecnologias, ele resistiu quanto pôde até o telefone. E nós precisávamos fazer contato com ele, né? E eu lembro que chegou um tempo que a Nayara adquiriu para ele um teleprompter, né? Aí então, o teleprompter, não sei se vocês chegaram a conhecer. E as mensagens. Então ele andava com o teleprompter. A juventude de hoje nem sabe mais o que é isso. Não sabe o que é isso na cintura. Então já foi um avanço. Tinha um meio de comunicação com ele. Até que, finalmente, ele adquiriu uma linha telefônica, né? Já foi um grande avanço. O computador ele não chegou a ter, mas ele ia na house. Digital. Lembrei também que o Oliveira ele costumava priorizar, contratar pessoas negras para executar os serviços que ele precisasse, né? Então, o Oliveira já era um apoiador que o dinheiro circulasse entre nós negros, muito antes de começarem a falar do Black Money, né? Exatamente. Ele já executava isso, né? O Oliveira, para mim, foi uma pessoa extremamente importante e por isso eu me enganjei também na organização do acervo dele, né? Em conjunto com o Evanduir, com a Cristina, com o Vladimir, com a Vera Lopes, José Antônio dos Santos também participou, né? Após o falecimento do Oliveira, em janeiro de 2009, então esse grupo se reuniu e começou a trabalhar na organização desse acervo. E, além disso, também nós fizemos a publicação desse livro, Poemas, Oliveira Silveira, que era um livro que ele estava organizando antes de falecer. Que a sátira também contribuiu para isso, e nós todos contribuímos. Eu lembro que eu vi o Oliveira pela última vez com vida no Hospital Ernesto Dornelles, né? E o Oliveira ainda estava trabalhando. Eu cheguei lá, o neto dele, o Thales, estava retirando naquele momento um notebook aqui da cama, né? E ele me disse que tinha terminado de fazer um projeto para a CEPIR. E falou desse livro, né? E eu fiquei pensando assim, acho que o Oliveira não vai ter tempo de publicar esse livro, né?
Mas eu vou não falei isso para ele, mas eu internamente me disse, eu vou me comprometer de trabalhar, né, para que esse livro seja publicado. E realmente, né, com esforços de várias pessoas, de 20 pessoas, nós conseguimos reunir recursos para publicar esse livro. E lançamos no dia 20 de novembro de 2009, que é o último livro, né, que ele... Com 20 colaboradores. Que ele trabalhou, né, na 20 publicação. de novembro e 20 colaboradores. No dia 20 de novembro e com 20 colaboradores. E também na produção dele lá no hospital, né, nos seus últimos dias, e o compositor, aquele O Coiadê, né, fazendo letras de música. E O Coiadê é impressionante, verdadeiramente impressionante o que ele fazia, né, como ele agia, produzindo até o último momento. e a importância disso tudo, da Associação Negra de Cultura, também foi a criação do Sarau Sopapo Poético, que foi algo assim, em memória dele também, né? E hoje o Sarau, ele é reconhecido nacionalmente, recebeu o seu 2º prêmio esse ano de Culturas Populares, né? Então, Do Ministério da da Cultura. Então, ele foi uma grande inspiração, né? E sua foto, seu desenho está sempre lá no sarau que acontece a última terça-feira do mês, e sempre lembrado no sarau como um grande inspirador. Então, ele deixou um legado e deixou principalmente pessoas e amigos que estão levando adiante, né, a obra dele e tudo aquilo que ele queria fazer, não teve tempo, dentro das nossas possibilidades a gente está, né? Mantendo, trabalhando, e eu acho que tem muita coisa boa ainda a vir por aí, com essa inspiração do Oliveira nas nossas vidas, né? O Oliveira inspirou a todos nós valeu, Oliveira. Mas tu Valeu, tinha uma Oliveira. poesia aí, E eu não tenho tinha? uma poesia aqui que eu gostaria de destacar do Oliveira, que eu gosto muito. Ser e não ser. O racismo que existe, o racismo que não existe. O sim que é não, o não que é sim. É assim o Brasil ou não? Lindo. Eu agradeço ao convite por poder estar aqui falando um pouco do mestre e desse homem que inspirou as nossas vidas, a nossa militância, né? Obrigada. Eu também agradeço por essa possibilidade. O Oliveira foi uma grande inspiração para mim, aprendi muito com ele, um grande mestre. Eu agradeço também a possibilidade de falar sobre esse grande amigo. Era um ser diferenciado, uma pessoa fantástica, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de conviver, e que deixou todo esse legado aí, esse caminho direcionado para nós trabalharmos. Fomos privilegiados, com certeza.